Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor neste momento com a amada igreja que se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 26 e vamos fazer uma viagem aqui na palavra de Deus para que entendamos. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 26, cujo tema aqui é a idolatria de Jeroboão. Então diz assim a palavra do Senhor: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizeram, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Amém, meus amados irmãos? A palavra do Senhor vem falar aqui de Jeroboão, filho de Nebate. E para que nós entendamos bem esta palavra, para que entendamos a atitude de Jeroboão, por que ele fez tudo isto aqui? Por que Jeroboão agiu desta forma? Nós vamos voltar um pouquinho, vamos ler o contexto, aqui no capítulo 11 de 1 Reis, no versículo 28, para que entendamos, vamos ler do versículo 26, para que entendamos melhor a palavra do Senhor. Então, 1 Reis, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aias pegou na veste nova que sobre si tinha, e rasgou em 12 pedaços, e disse a Salomão: Toma para ti os 12 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, para fazer o que parece reto aos seus olhos.
a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, te darei a ti as 10 tribos, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser, que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fiz a Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Meus amados, eu fiz uma leitura longa desse contexto, né, para que entendamos o porquê Jeroboão, filho de Nebate, agiu desta forma. Ora, nós podemos ver que no contexto, Jeroboão, filho de Nebate, ele era um homem da tribo de Efraim, e a palavra diz que ele era um homem laborioso, um homem trabalhador, um homem esforçado, e que Salomão o colocou em destaque, né, no seu reino para que ele trabalhasse. Só que um dia, o Senhor, através do profeta Aias, entregou uma profecia para Jeroboão, filho de Nebate, de que ele reinaria sobre as 10 tribos de Israel. O Senhor não entregaria todo o reino nas mãos de Jeroboão, mas que o Senhor entregaria 10 tribos. A palavra diz que o profeta Aias tirou uma capa nova que ele estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e deu 10 nas mãos de Jeroboão, filho de Nebate. Foi a profecia entregue por Aias, né, a profecia de que Jeroboão se tornaria rei em Israel sobre 10 tribos. Mas o que acontece? A palavra diz também que Salomão ficou sabendo desta profecia, e Salomão perseguiu Jeroboão, e Jeroboão partiu para o Egito, aonde foi morar alguns anos no Egito, até que Salomão viesse a óbito. Quando Salomão morreu, o Senhor vai levantar Roboão, né? Fica Roboão, o filho de Salomão, no seu lugar. E Jeroboão, quando soube da morte de Salomão, ele volta para Israel, certamente com a profecia em seu coração. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas por quê? Porque o Senhor usou o profeta Aias para profetizar 10 tribos, para profetizar que 10 tribos ficariam sobre as mãos de Jeroboão, porque o reino de Israel já estava entregue à idolatria nas mãos de Salomão. Salomão, o grande rei, o grande sábio, Salomão, que foi autor dos provérbios, Eclesiastes, Cantares, o filho de Davi, o filho escolhido por Deus para estar na frente do reinado, né, de Davi. O que acontece? Salomão lhe se entrega à idolatria. Você vai observar que Salomão, ele vai partir para a idolatria a partir do momento que ele desobedece a Deus. Salomão toma para si 1000 mulheres, sendo que muitas dessas mulheres, cananeias, moabitas, o Senhor deixou ordens claras que não era permitido que os filhos de Israel casassem, se envolvessem com essas mulheres. E Salomão, ele vai fazer o contrário.
ele vai tomar para si 700 princesas e 300 concubinas. Ou seja, essas mulheres vão levar Salomão à idolatria. E com Salomão envolvido em adorar deuses estranhos, naturalmente que o Senhor, ele vai se desagradar de Salomão. E o Senhor vai levantar um outro rei, que seria Jeroboão, filho de Nebate, da tribo de Efraim. Tá? Mas o que nós queremos focar aqui, o que nós queremos deixar bem claro para os irmãos, nós não queremos nos aprofundar muito na parte de Salomão, da vida de Salomão, deixemos isso aí para outra oportunidade, mas queremos falar da promessa que o Senhor fez na vida de Jeroboão. Então, depois que Salomão morreu, Jeroboão ele volta do Egito. Jeroboão ele volta, né? E o reinado está na mão de Roboão, filho de Salomão. E como o Roboão ele não era um jovem de pulso firme, ele não tinha conhecimento de como reinar, ele vai pedir algumas informações, porque o povo vai reclamar para ele sobre os altos encargos, né? Os impostos que Salomão deixou sobre o povo vai reclamar com Roboão, e Roboão ele vai pedir conselho para os anciãos de Israel. Os anciãos de Israel vão aconselhar a Roboão retamente: olha, se tu ouvires este povo, se tu fizeres a vontade deste povo, este povo estará contigo. Mas Roboão não se conforma e vai pedir conselhos para os jovens que cresceram junto com ele. E os jovens aconselharam mal a Roboão. Falaram para ele: olha, fala para esse povo que o teu dedo mínimo é mais grosso que o antebraço do teu pai. Que o teu pai os castigou com chicote, mas que você vai castigá-los com escorpiões. Então aquilo chegou mal aos ouvidos do povo. Roboão fala justamente que os jovens o aconselharam, e o que acontece? Houve uma revolta em Israel, e Jeroboão, filho de Nebate, vai tomar para si 10 tribos e o escolhe como rei sobre 10 tribos de Israel. Aí é fundado definitivamente o Reino do Norte. Amém, irmãos? Estou fazendo esse preâmbulo todo para que você entenda a história. Então, Jeroboão, filho de Nebate, ele vai reinar agora sobre 10 tribos que ficaram conhecidas como Reino do Norte em Israel. Israel vai dividir-se entre norte e sul. E 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, vão ficar com Roboão, filho de Salomão. Por muito tempo essas tribos vão brigar, né? Por muito tempo vão guerrear entre si. É um assunto para uma outra oportunidade. Mas veja bem, aonde queremos chegar? Por que nós fizemos todo esse apanhado para que você entenda a atitude de Jeroboão? Jeroboão lhe toma posse de 10 tribos. Ele vai para a cidade de Betel, posteriormente ele vai fundar Samaria, ele vai edificar Samaria para colocá-la como, né, a cidade principal do Reino do Norte, a capital do Reino do Norte. Este homem, Jeroboão, ele vai tomar as 10 tribos. Queridos, é impressionante como, através da palavra de Deus, nós podemos imaginar, trazendo para a atualidade, como trabalha o coração, a vaidade de certos homens, de certas lideranças. Jeroboão lhe toma as 10 tribos, só que o centro de adoração de todo Israel era em Judá, era em Jerusalém. Era em Jerusalém que ficava o templo do Deus vivo. Era ali que o Senhor se manifestava, era ali que o povo realizava as suas festas, era ali que o povo ia para adorar o Senhor. Mas com a separação entre norte e sul e Israel, Jeroboão, ele vai esquecer da promessa que Deus fez para ele. Você lembra que no contexto nós lemos que o Senhor prometeu a ele que se ele fosse fiel,
né? Se ele guardasse os mandamentos, o Senhor edificaria a casa dele. Mas para Jeroboão, o povo indo adorar o Senhor em Jerusalém, na casa do Deus vivo, para ele seria um ato de traição, e futuramente aquele povo iria voltar para Roboão, para o filho de Salomão, e iriam matar Jeroboão. Veja bem, olha. E disse Jeroboão, no versículo 26, no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Veja bem, a mente de Jeroboão, o coração de Jeroboão, ele sai da presença do Senhor e vai pensar em benefício próprio, para não perder o poder, para não perder a oportunidade, para não perder o status de que ele era um homem importante, de que ele era rei. Ele vai criar uma situação que vai levar o povo à idolatria total. Ele vai criar 2 bezerros. Ora, ele morou no Egito, e o Egito tinha costumes em idolatrar bezerros, em idolatrar outros deuses. Então, ele vai implantar dentro do reino do norte de Israel, dentro das 10 tribos da qual ele era rei, ele vai colocar 2 bezerros de ouro, vai colocar um em Dan. Dan já ficava nos limites com a Síria, ficava já bem distante, e colocou outro em Betel. De Betel para Jerusalém, né, historiadores vão dizer que é de 16 a 20 quilômetros. Vai colocar outro em Betel e vai dizer assim para o povo: é muito sacrifício vocês irem até Jerusalém. Eis aqui os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, ó Israel. Meus amados, isso aí é um sacrilégio, isso aí é uma ofensa ao Deus de Israel. E todo o povo começa a adorar agora bezerros de ouro, a mando de Jeroboão, filho de Nebate. Eu quero já abrir um parêntese aqui para falar para você, falar para a igreja atual, trazer para a igreja, meus amados, quantas loucuras nós estamos vendo atualmente de lideranças usando de artimanhas para aprisionarem o povo dentro da igreja, para que ninguém saia, para que todos fiquem contentes. Quantos líderes, quantos pastores, apóstolos, bispo, patriarcas estão usando de artimanhas satânicas para que o povo fique aprisionado, para que o povo não saia de dentro das suas igrejas, utilizando os subterfúgios, aplicando a palavra de Deus de forma distorcida, para que o povo fique contente e não saia da sua igreja, porque vai levar lucro para eles, porque o dízimo será maior, porque a oferta será maior. Veja bem este homem, Jeroboão, filho de Nebate. Veja bem a atuação de Jeroboão. Deus fez uma promessa para Jeroboão. Ele não precisava criar artimanhas, não. Era só fazer a coisa certa que Deus ia abençoar o seu reinado. Deus ia abençoar o povo que estava debaixo da sua mão. Mas ele vai proceder de forma louca, de forma inconsequente, pensando no seu bem-estar, pensando no seu status. Ele vai levar o povo de Deus à idolatria, para não perder a oportunidade. Presta bem atenção, meu irmão. Presta bem atenção, pastores. Presta bem atenção, liderança da igreja. Prestem bem atenção. Você não precisa criar subterfúgios para aprisionar o povo dentro da igreja. Você não precisa trazer do mundo, trazer do Egito tipos de adorações e botar dentro da casa de Deus
e dizer que é para Deus, ensinar o povo a adorar e dizer que é para Deus. Você não precisa trazer músicas mundanas para dentro da casa do Senhor. Você não precisa trazer nada do mundo, porque o que está no mundo não serve para ser adorado como santo. Eu não posso misturar o mundano com aquilo que é sacro. Você não precisa fazer isso. Se Deus tem uma promessa sobre o teu ministério, se foi Deus quem te chamou, se foi Deus que te instituiu como pastor, como apóstolo, meu amado irmão, se foi Deus que te levantou, se foi Deus quem te escolheu, como escolheu Jeroboão, o Senhor ele vai abençoar o teu trabalho, ele vai abençoar o teu ministério, ele vai abençoar a obra que ele colocou na tua mão. Milagres vão acontecer, curas vão acontecer, conversões vão acontecer. As pessoas irão te ajudar o teu ministério, mas não comete a loucura que cometeu Jeroboão. Não comete a loucura que este homem cometeu, levando coisas mundanas para dentro da casa do Senhor, com medo do povo sair e voltar para Jerusalém e voltar para Roboão. Não cometa essa loucura, porque a igreja, a nossa igreja, hoje, trazendo para a igreja tem um dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. O dono da igreja não é você. O dono da igreja não sou eu. O dono da igreja não é nem o pastor, que é dono de convenção. O dono da igreja é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que escolhe, é Ele quem sustenta aquele que Ele escolheu. Não cometa essa loucura, meus irmãos. Nós estamos vendo, nesses últimos dias, muitas coisas estranhas acontecendo dentro da igreja. Muitas coisas que o Senhor certamente se desagrada a Deus. Coisas que desagradam ao nosso Deus estão dentro da igreja e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Os pregadores vão lá, pregam como se tivessem tudo ok. Se tivesse tudo ok. Mas o Senhor está falando comigo, está falando contigo hoje, para que não procedamos como Jeroboão. Vamos prosseguir. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Colocou os 2 bezerros. 30. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Claro. Mas é claro, se o rei, se a liderança está dizendo que está tudo ok, está tudo ok. Se a liderança da igreja está dizendo que adorar o bezerro de ouro está certo, o povo vai adorar. É por isso que eu também chamo a atenção de você, adorador, de você que aceitou a Cristo. Você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, consultar na palavra de Deus. Não podemos ir atrás de certas lideranças aí, não. Não podemos ir atrás de certas lideranças que estão causando escândalo dentro da casa de Deus. Eu costumo falar que muitas lideranças vão para o inferno e vão levar um monte de pessoas com eles, um monte de incautos com eles, por não lerem a palavra de Deus. Quem quiser ir para o inferno, que vá, meu irmão. Mas você precisa fazer a coisa certa. Você precisa entender qual é o Deus que você está adorando. E nós estamos vendo hoje muitos bezerros de ouro, de forma velada dentro das igrejas. Muitas adorações estranhas dentro da igreja. E um dos bezerros de ouro que tem dentro da igreja é o próprio dinheiro. Esses homens estão fazendo tudo por dinheiro. Por isso agradam o povo de toda maneira. Permitem o povo ao pecado para que o povo não saia de dentro da igreja, porque é o dinheiro que os fascina. É o dinheiro que promove as suas viagens para Dubai, as suas viagens pelo mundo inteiro. É o dinheiro que promove o carro novo, líderes religiosos com jatinhos e tudo mais. Presta bem atenção. Prestem bem atenção, meus irmãos. Quem está sendo Deus da igreja hoje? Se é o nosso Deus verdadeiro ou se é um bezerro de ouro velado. O 31. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Ora, é claro, Jeroboão, filho de Nebate,
Ele vai promover sacerdote em Israel. E sacerdote só poderia ser da tribo de Levi. Só poderia ser da linhagem de Arão. Só que ele fez diferente, meu irmão. Veja o que ele fez. Que não era dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como uma festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. Ou seja, ele estabeleceu sacerdotes, ele estabeleceu uma festa que era semelhante à festa que havia em Judá, mas não era uma festa para o Senhor, era parecida, né? Que estudos vão mostrar que esta festa provavelmente foi a festa dos tabernáculos. Então, como havia uma festa no dia 15º do mês, como uma festa que se fazia em Judá, né? Ele também vai fazer uma para os seus bezerros em Dan e em Betel. Então, para você ver que nem toda adoração, que nem toda festa vai agradar o Senhor. Para você ver que nem todo movimento vai agradar a Deus. E ele vai continuar estabelecendo sacerdotes. Ele vai continuar botando pessoas para sacrificarem, pessoas para oferecerem sacrifício aos seus bezerros. E ele não faz seleção não. Ele vai pegar qualquer um, né? O que nós estamos vendo, aprendendo com isso, meus irmãos? Tem muitas pessoas que estão no altar do Senhor. Eu não estou aqui me julgando melhor do que A, melhor do que B. Porque tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Olha aí o santarrão, quer ser melhor. Eu não estou aqui, meu irmão, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se você não gostar, se você não quiser, você pode deletar o vídeo, você pode assistir outra coisa. Mas preste bem atenção. Tem muitas pessoas que estão em certos altares, que não foram escolhidas por Deus, foram escolhidas por lideranças que têm o espírito de Jeroboão. Tem muitas pessoas que não eram para estarem nos altares do Senhor. Tem muito prostituto em cima do altar, tem muito beberrão em cima do altar. Tem muitas pessoas viciadas em cocaína, em maconha em cima do altar. Tem muitas pessoas que já largaram mulheres 2, 3 vezes em cima do altar. Tem muitos espancadores em cima do altar do Senhor. Maridos que espancam mulheres, filhos. Tem muitos homens que maltratam as esposas. As esposas vivem praticamente aprisionadas nas mãos de homens maus, mas estão em cima do altar por causa de quê? Por causa do espírito de Jeroboão que está reinando nas igrejas atualmente. O homem é ele que faz a seleção, não é o Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo de Deus que se revela e diz, olha, coloca o fulano, coloca o... Não, o homem ele se intitula como dono da igreja e acaba colocando esses pecadores imundos que ainda não se libertaram dos pecados em cima do altar. Aí estão lá todos arrogantes, com o coração inflado, o ego lá em cima, fazendo um monte de loucuras dentro da casa do Senhor. E você às vezes contesta, mas por que a liderança da igreja não basta? Por que a liderança da igreja não os tira do altar? Por que a liderança da igreja não os disciplina? Porque é o espírito de Jeroboão que está sobre a liderança da igreja, meu irmão. É simples assim. Porque se for o Espírito de Deus, se for o Espírito de justiça, isto que eu acabei de falar não perdura. O Senhor vai dar um basta. Mas como nesses últimos dias o Espírito de Jeroboão está reinando dentro da igreja, essas porcarias ficam em cima do altar, lançando o nome de Jesus Cristo na lama. Ficam lá, ninguém os tira, porque a sua liderança está apoiando. Esta é a mais pura verdade. O 33. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel,
e sacrificou no altar, queimando incenso. Então, assim como ele imaginou no seu coração, ele vai lá e fez a festa, sacrificou no altar, né? Sacrificou no altar, queimando incenso, ou seja, o povo estava todo mundo feliz e Jeroboão estava aprovando a loucura do povo, aprovando a sua própria loucura. Amém, meus amados? Então, aqui você está vendo o que acontece, o que está acontecendo hoje nas igrejas. Nós acabamos de citar, mas vamos reforçar novamente, que este espírito está atuando de forma constante dentro das igrejas. E nós devemos atentar, nós que temos um chamado, temos um ministério, você jovem, que tem um ministério, que Deus já revelou para você, que fará de você um grande pregador, um grande pastor, você precisa entender que no tempo de Deus todas as coisas se cumprirão na sua vida. Nós não precisamos tomar atalhos. Nós não precisamos prender o povo dentro da igreja com falsas pregações, com falsos ensinamentos. O que prende o povo dentro da igreja é a palavra de Deus. Quem quiser se alimentar, meu irmão, quem quiser ser salvo, quem quiser ter uma vida santa, tem que se alimentar da palavra de Deus. Quem não quiser, que vá para o inferno, meu irmão. Se você escolheu o inferno, o problema é teu. Mas nós, como servos do Senhor, nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Não criar meios para prender os jovens. Agora inventaram dentro da igreja que eu preciso prender os jovens. E para isso, eu tenho que fazer um culto com jogos de luzes. Eu tenho que fazer um culto diferente. Aí o pastor vai de camisetinha, o pastor vai de tênis. Tem uns que vão de bermuda. Ora, vão aprender a ler Bíblia, meu irmão. Vão aprender a consultar na palavra de Deus. Vão observar que o mundano, o mundo, ele não pode se misturar com aquilo que é sacro, que é sagrado. Não vai ser agindo desta forma que eu vou prender o jovem dentro da igreja. Pergunta um versículo bíblico para um jovem desse. Pergunta o nome de um livro da Bíblia. Pergunta o ensinamento. Como é que eu vou ensinar alguém a sair do mundo se eu estou trazendo bezerros do mundo para que seja adorado dentro da igreja? Está na hora de nós despertarmos, meu irmão. Está na hora de nós aprendermos com a palavra de Deus. Está na hora de nós voltarmos a ler a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus e pararmos com essa loucura. Pastores, vocês podem ter jatinhos, aviões, carros, navios, iates, vocês podem ter tudo nessa terra, mas muita atenção, que para onde você vai, que para onde nós iremos, não iremos levar nada. Então preste bem atenção com as loucuras que estão acontecendo dentro da igreja. Amém? Vou estar orando pela igreja, orando por você, para que Deus venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, entramos diante da Tua presença, Senhor, neste momento te pedindo de oração pela Tua igreja brasileira, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, arrancar esse espírito de Jeroboão, que se instalou dentro da igreja, Senhor. Esta ambição, esta arrogância, este amor, Senhor, às coisas materiais, esse amor ao dinheiro. Meu Pai, esta loucura que a igreja tem se transformado. Homens que não eram para estar no teu altar, Senhor. Homens que não são dignos de estar no teu altar, estão lá em cima com a aprovação, meu Pai, da liderança da igreja. Ó grande e eterno Deus, Senhor, nós sabemos, Jesus Cristo, que o Senhor é o dono da igreja, meu Pai. Que o Senhor venha dar um basta, que o Senhor venha despertar o teu povo, que o Senhor venha lançar por terra todo o bezerro de ouro. Tu venha, Senhor, destronar esse espírito de idolatria que está de forma velada dentro da tua casa, Senhor. Que tu venhas lançar para o abismo esse espírito e trazer, meu Pai, o teu povo a uma adoração verdadeira. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, opera, meu Pai. Levanta homens, levanta mulheres, levanta pregadores, levanta profetas, Senhor, para que o teu povo desperte, meu Pai. A tua volta está próxima.
A tua volta está próxima, Senhor. E nós queremos estar contigo naquele grande dia, na glória. É o que nós te pedimos, Senhor, neste momento, e desde já te agradecemos. Amém e amém. Fiquem todos com a paz do Senhor. Até a próxima.